O Império Romano é provavelmente a monarquia mais conhecida e lendária da história, fazendo com que, mesmo após mais de um milênio, ainda continuamos falando sobre ele. No entanto, você já parou para pensar como teria sido se o Império Romano nunca tivesse caído? Fica comigo porque esse é o tema do vídeo de hoje. Antes de tudo, vamos lembrar rapidamente por que o Império caiu. Ao longo dos seus séculos de existência, a República Romana e depois o Império Romano foi ficando cada vez mais rico e poderoso, à medida que ia conquistando território na África, Oriente Médio e enquanto dominava tudo à volta do Mediterrâneo. Porém, por volta do ano 300 d.C., o poder do Império, que havia chegado ao seu auge em anos anteriores, começou a diminuir muito devido a invasões bárbaras, corrupção sistemática e as próprias dimensões continentais do seu território, que se tornou inviável à sua administração, levando assim à sua queda definitiva em 476 d.C. Com isso entendido, agora podemos mergulhar no tema do nosso vídeo. O primeiro evento histórico que teria sofrido uma mudança absurda com a continuidade do Império Romano teria sido a Idade Média. Esse período que todos nós conhecemos oficialmente teve seu início no ano que as estruturas da monarquia romana colapsaram, mas com a continuidade do Império, certamente tudo seria diferente. Uma dessas diferenças iria ter sido que os vários conflitos e revoltas que se espalharam pelo continente após o fim do poder imperial romano teriam sido evitadas ou mesmo contornadas. Foram essas revoltas que levaram ao caos para todo tipo de lugar e causaram muita morte e sofrimento. No entanto, já que no nosso mundo teórico o Império Romano continua, os romanos iriam ter conseguido aguentar e superar as mais diversas crises, para que desse modo pudessem manter o seu império em pé. Mas não ia parar por aí. O feudalismo, por exemplo, que foi um modelo socioeconômico que predominou no continente europeu após o fim da monarquia romana, teria sido implementado de um modo muito distante do que conhecemos, podendo até mesmo nunca ter chegado a existir. E por isso, boa parte das relações de trabalho e das atividades econômicas desse período da história divergiriam muito do que ocorreu de fato. Um outro impacto histórico teria sido na arquitetura e na engenharia. Todos devem saber, ou pelo menos já devem ter ouvido falar, que a tecnologia romana era extremamente avançada para a sua época. Depois que o Império Romano foi destruído, grande parte dessa tecnologia se perdeu ou foi esquecida por muitos séculos. Um bom exemplo disso é o concreto. Ele foi inventado pelos romanos e é hoje um dos fatos primordiais para que suas construções e estruturas ainda existam hoje, como por exemplo o Coliseu. Após a extinção do Império Romano, os ingredientes para fazer o concreto foram perdidos e não demorou menos de 800 anos, por volta de 1000 d.C., para que a fórmula correta fosse redescoberta. Pense por um momento o que poderia ter acontecido se nunca tivéssemos levado 800 anos para redescobrir o concreto. Certamente nossa arquitetura seria diferente do que conhecemos, não só em sentido estético, mas também na durabilidade dessas obras. Fora um impacto positivo nas estruturas e na engenharia, o mundo teria sido muito impactado por outra invenção romana, que por muitos séculos fez falta, que era o método para fazer encanamentos. Foram os romanos os responsáveis por inventar e implementar em grande escala o que conhecemos como encanamentos. Sem esse conhecimento, seria inviável que pudéssemos realizar coisas consideradas banais hoje em dia, como tomar banhos e utilizar água limpa todos os dias. Só para você ter uma ideia, demorou mais de 1500 anos para que o encanamento fosse reinventado, e isso custou muito caro para o mundo. E com a continuidade do Império, podemos supor que muito provavelmente o continente europeu teria evitado boa parte das dificuldades que enfrentou nos séculos seguintes com a higiene e o saneamento. Uma outra área que seria muito impactada seriam os idiomas. Hoje em dia, boa parte das línguas faladas no Ocidente, como por exemplo o português, o espanhol, o italiano e o francês, são derivados diretamente do latim, que era a língua oficial do Império Romano. Mas o que muitos não sabem é que esses idiomas não seriam os mesmos se a monarquia romana tivesse continuado existindo. E o principal responsável por isso, ironicamente, seria a unidade territorial do Império. Veja, por exemplo, o português. O nosso idioma só é da maneira atual porque foi muito influenciado pelos árabes e pelos germânicos, que foram os povos que participaram das invasões responsáveis por enfraquecer o Império.
No entanto, já que nesse nosso mundo teórico a monarquia romana continuou, muito provavelmente as invasões dos germânicos e muçulmanos na Península Ibérica não teriam ocorrido, não podendo assim influenciar o nosso idioma. Fora isso, mesmo que elas tivessem acontecido, o seu poder de moldar as várias línguas seria muito menor, já que o latim continuaria sendo o idioma preponderante e o mais difundido entre as pessoas. Um outro setor que sofreria muitas mudanças seriam a literatura e a cultura pop. Até os dias de hoje, tudo que é relacionado com os romanos é muito popular, inclusive esse canal. Peças de teatro, filmes, músicas são feitas às centenas todos os anos e capitalizam dezenas de milhões de dólares com a curiosidade do público. Porém, se o Império Romano não tivesse caído, isso seria diferente. Podemos destacar, por exemplo, que o mundo da literatura perderia muitas de suas obras mais relevantes, como os 6 volumes da obra História do Declínio e da Queda do Império Romano, que foi publicada pelo historiador inglês Edward Gibbon entre os anos 1776 e 1788. Obra essa que, por razões óbvias, depende da queda do Império Romano para existir. Isso mudaria muito como encaramos e estudamos a história antiga e afetaria muito essa área do conhecimento, além de impactar no modo como os romanos são retratados na cultura pop. Uma outra coisa que seria fortalecida com a continuidade do Império seriam os ideais monárquicos. Como já citado nesse vídeo, em dado momento de sua existência, os romanos tiveram como sistema de governo a república e até mesmo abominavam a ideia de terem um rei por causa das traumáticas guerras civis. Mas em certo ponto, graças às ações de Júlio César e do seu herdeiro, o futuro imperador Augusto, Roma se converteu em um império, tendo um ideal monárquico fortíssimo em sua sociedade. Então, se partirmos do pressuposto que os romanos mantiveram seu império de pé, é certo que o ideal monárquico, que basicamente é a noção de que a monarquia é o melhor sistema de governo, seria muito mais forte do que já foi, e não iria parar por aí. Já que o Império continuou, certamente repúblicas e outros sistemas governamentais que não tivessem os mesmos ideais não iriam ter força para serem criados perto do poderoso Império Romano. E até mesmo as ideias e os pensamentos para idealizar e criar esses sistemas de governo ficariam em um limbo, sendo muito esquecidas ou se mantendo muito enfraquecidas. Agora vamos falar sobre o impacto que seria sofrido na arqueologia. Isso porque, dentre todas as culturas e impérios que são estudados pelos arqueólogos, com certeza a cultura romana está no topo da lista. Desde os grandes templos feitos para os deuses até as pequenas moedas perdidas, o que não falta é material para os arqueólogos decifrarem sobre os romanos. Mas se a queda do império não tivesse ocorrido, todos esses estudos seriam abalados, só que nesse caso positivamente. Isso porque um país não precisa necessariamente ter caído para que existam arqueólogos buscando decifrar os vários pontos sobre seu passado. E essas buscas são menos complexas de serem realizadas quando existem registros bem preservados e catalogados dessas culturas. Os arqueólogos sabem muita coisa da história romana, mas determinados pontos de sua cultura, de seus hábitos e de suas construções ainda são um mistério para nós. Mistérios esses que poderiam ser solucionados com mais facilidade se o Império tivesse continuado de pé após o V século, já que muitos materiais e documentos teriam sido preservados, o que ajudaria muito no conhecimento da humanidade sobre os romanos e sobre a sua sociedade. E o último e maior dos impactos que vamos falar aqui seriam a geografia e geopolítica mundial. O mundo atual basicamente foi moldado pelos conflitos que ocorreram ao longo dos últimos milênios. Por exemplo, países como a Alemanha e a Itália só foram existir oficialmente décadas após as guerras napoleônicas, e isso já no século XIX. E como todos nós sabemos, o mapa do mundo sempre está em constante mudança, por causa de guerras e também de conquistas territoriais. Se os romanos tivessem continuado com seu império, muitas das maiores guerras de todos os tempos não teriam ocorrido da maneira que estudamos hoje, como por exemplo as guerras napoleônicas, que foram os conflitos iniciados principalmente por causa do antigo território romano da Gália, que hoje conhecemos como França. Então, com a continuação do Império Romano, tanto Napoleão como a Revolução Francesa e tudo que se seguiu por causa disso teria outra configuração.
Além disso, as duas guerras mundiais que ocorreram em 1914 e em 39 até poderiam ocorrer, mas sendo disputadas por países com outras nomenclaturas e em fronteiras bem distintas das atuais. Mas então, tem alguma outra mudança que você acha que teria ocorrido se o Império Romano continuasse existindo? Deixe sua opinião aí nos comentários e, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.